tenho certeza que quase todos os cristãos têm o desejo de ler a Bíblia, mas principalmente de gostar de ler a Bíblia. E não é fácil. A Bíblia não é um livro fácil de ser lido. Primeiro porque é um livro muito antigo. Pelo menos a gente poderia dizer aí uns 3.000 anos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, em média 2.000 anos que ele foi escrito. Mas a gente também tem que entender que não é porque ela é um livro difícil de ser lido que somente estudiosos podem ler a Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita e ela não existe para que pessoas muito instruídas pudessem ler. O propósito da Bíblia é que ela esteja na mão de todos os cristãos, para que ela seja um verdadeiro manual de vida para todos aqueles que seguem a Jesus. A grande questão que eu diria que o porquê as pessoas não gostam de ler a Bíblia é porque muitas vezes a Bíblia não faz sentido no dia a dia dessas pessoas. Quando você olha para as histórias da Bíblia, do Antigo Testamento, por exemplo, são situações que não tem muito a ver com o nosso cotidiano, para uma pessoa que vive no século XXI, no ano de 2016, por exemplo. Então, quando a pessoa lê aquilo, a Bíblia ela precisa passar por uma interpretação, para que ela venha fazer sentido na vida, no dia a dia dessa pessoa. Duas coisas que a gente pode colocar aqui para que a Bíblia então venha fazer parte do seu dia a dia. Você precisa primeiro interpretar e aplicar. A primeira coisa é a interpretação. É quando você lê um texto e você busca entender qual é a mensagem que ele está passando. Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso sem um auxílio de um rodapé ou de um manual bíblico, porque por não ter familiaridade com a Bíblia em si. Então, se você conseguir interpretar o texto e entender o sentido dele original, vai ficar naturalmente mais fácil de você fazer a aplicação na sua vida. Uma vez então interpretado, você olha para a tua própria vida e fala: como que eu posso aplicar esse princípio que foi ensinado na Bíblia na minha vida atual? Quando você conseguir começar a fazer aplicações da sua vida, do texto que você leu, a Bíblia vai se tornar algo maravilhoso, porque é como se você tivesse descoberto um arcabouço de princípios extremamente sábios, de princípios extremamente práticos, para você ver uma mudança clara na sua vida. E aí é quando a Bíblia começa a se tornar um livro delicioso de se ler. Outra dica que eu quero dar para você é você manter uma regularidade de leitura da Bíblia. Nós, como bons brasileiros, muitas vezes desistimos logo das coisas. Se você manter uma regularidade, você vai descobrir uma coisa, que é um segredo que eu quero dizer para você. A Bíblia é um livro que a gente aprende a ler também, porque ela é um livro diferente de todos os outros. Você vai se familiarizando, você vai pegando as características de cada livro da Bíblia. Por exemplo, você vai aprendendo a desenvoltura no pensamento do apóstolo Paulo, ou o propósito do livro de Atos. Conforme você vai se aprofundando nisso, vai se tornando mais esclarecido para você a mensagem da Bíblia. Eu lembro que quando eu terminei de ler a Bíblia inteira pela primeira vez na minha vida, ao eu iniciar a segunda vez, eu já entendia muito mais rápido as coisas, eu já conseguia interpretar e aplicar de forma muito mais rápido. Então, quanto mais você lê a Bíblia, mais você aprende a ler ela. E quanto mais você aprende a ler ela, mais você gosta de ler também.